Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no 23º domingo após o Pentecostes e já estamos caminhando assim para o final do calendário litúrgico da igreja. Nessa época do ano, nós vamos refletir sobre os tempos do fim, a volta de Cristo, e no culto de hoje esse será o nosso tema: preparados para a vinda de Jesus. Que o Senhor, com sua graça e seu amor, nos conduza e abençoe mais uma vez. Iniciamos o nosso culto com as palavras do Salmo 31, versículos 1 e 2. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina meus ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado e bondoso Senhor, graças nós te damos, porque mais uma vez podemos celebrar culto a Ti, mesmo que seja assim de maneira online e não presencialmente em Tua casa. Suplicamos a Tua presença entre nós, com a nossa família, fortalecendo-nos na fé por meio da Tua palavra, e também animando-nos para a vida de fé. Acompanha-nos neste culto, assim pedimos e agradecemos. Amém. Você já tentou remover uma mancha de um tecido claro? Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, com lavadoras, com produtos melhores, ainda assim nem sempre é uma tarefa fácil. É difícil tirar uma mancha de um tecido. Imaginem na época bíblica, quando tinham-se poucos recursos para fazer isso. Era uma tarefa praticamente impossível. Assim nós lemos em Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A palavra escarlata se refere a uma cor vermelha muito viva. Carmesim era uma cor escura encontrada em tecidos tingidos. O que o texto bíblico quer nos dizer? Por meio dos nossos próprios esforços, nunca seríamos capazes de remover a mancha do nosso pecado. Por mais que nos esforcemos, a mancha continuará impregnada em nossa natureza. O único que pode remover nossos pecados é Deus. Até mesmo pecados gravíssimos aos nossos olhos, semelhantes à escarlate ou ao carmesim, com o perdão de Deus, tornam-se brancos como a neve ou a lã. Quando Deus perdoa nossos pecados, não precisamos levar a mancha deles pelo resto de nossa vida. Vamos então, em verdadeiro arrependimento, mais uma vez, confessar ao Senhor nossos pecados e suplicar que Ele nos limpe, que Ele tire essa mancha do pecado de nossa vida, que Ele nos perdoe. Nós oramos. Senhor, os nossos pecados são inúmeros e variados. Infelizmente, constantemente, diariamente, transgredimos a Tua lei. É como se o tecido da nossa vida estivesse todo manchado
pelo pecado. Manchas estas que nós jamais conseguiríamos limpar, porque quanto mais tentamos, mais sujamos ainda. Por isso, Senhor, recorremos a Ti. Vem mais uma vez com a Tua graça, com o Teu amor. Purifica-nos, limpa-nos de toda mancha do pecado, de toda maldade. Perdoa-nos, amado Senhor. Suplicamos assim pelo Teu perdão, em nome de Cristo, o nosso Salvador, porque Ele, no alto da cruz, pagou o preço pelo nosso resgate, sofreu e morreu para a nossa salvação. Em nome de Cristo nós suplicamos, tem compaixão de nós, perdoa-nos, amado Senhor, limpa-nos, purifica-nos, em Teu santo nome, amém. Na presença do nosso Deus, eu lhe pergunto: você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados? Lamenta e se entristece por tê-los cometido? E ao mesmo tempo deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo? Se a sua resposta foi sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, com alegria posso lhe anunciar: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma vez Ele nos limpar assim dos nossos pecados, nos dar o seu perdão, entoando o hino Entoa, ó Grei remida.
Passamos para as leituras bíblicas do nosso culto. A primeira leitura, a leitura do Salmo, capítulo 70, onde lemos assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se refugiem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Até aqui a leitura do Salmo. Salmo este que começa com um pedido ao Senhor para que Ele nos socorra depressa, que Deus não se demore, mas que Ele venha logo ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Depois, na mensagem, retornamos a esse tema. Será que Jesus está demorando mesmo para voltar a esse mundo? Ou Ele vai dando tempo para que as pessoas se arrependam e creiam nele? Seguimos agora com as demais leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Amós, capítulo 5, versículo 18 até 24, e essa leitura será feita pelo Tiago, nosso irmão da fé, da congregação de Dois Vizinhos. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Amós, no capítulo 5, do versículo 18 ao 24, onde lemos: Ai de vós que desejais o dia do Senhor! Para que desejai-vos o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Agradecemos ao Tiago pela leitura, e vimos aqui no nosso texto o profeta Amós apontando para a proximidade do dia do Senhor, ocasião em que Deus se mostrará vencedor sobre o mundo. Amós mostrou que aquele dia viria mesmo, não da forma como Israel esperava. Achavam que seriam exaltados como povo escolhido de Deus, mas o profeta deixa claro que o dia do Senhor será um dia de trevas para o povo de Israel. O juízo divino sobre Israel era perfeitamente justificável, pois viviam uma religiosidade apenas de aparência, um culto apenas exterior. Deus rejeita um culto somente de tradição e de cerimonialismos sem fé verdadeira. Amós ensinou o povo de Israel que religião significa muito mais que culto, e que não é a fumaça da oferta queimada que é aceitável diante de Deus, mas sim um coração sincero e fiel a Deus. E se o dia do Senhor fosse hoje, o que Ele diria a nós?
Não tenho prazer no seu culto, na sua liturgia, nas suas ofertas, seu canto, sua música? Pensemos nisso. A leitura da epístola nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, e essa leitura será feita pela Lisete, nossa irmã na fé, da congregação de Quedas do Iguaçu. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Agradecemos a Lisete pela leitura e vimos nesse texto alguns cristãos de Tessalônica com dúvidas sobre o destino dos mortos por ocasião da volta de Cristo. Preocupavam-se com os cristãos que já haviam partido para a eternidade. Inscrições nos túmulos e referências da história demonstram que os povos pagãos encaravam com muito pavor a morte, considerando-a como o fim de tudo. Paulo explica e consola os cristãos de Tessalônica, afirmando que todos os crentes em Cristo, tanto os que já pereceram como os de hoje, herdarão a vida eterna. São palavras de consolo e esperança. Em Cristo e na sua obra redentora, nós também podemos ter esta esperança. Que o Senhor nos guarde desta maneira. Amém. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 25, versículos 1 até 13, a parábola das 10 virgens, onde lemos assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até aqui as palavras
do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino em preparo à mensagem. Jesus é o guia. Queremos agora meditar na boa e santa palavra de Jesus, tendo como base o texto do Evangelho que lemos agora há pouco, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens, e o tema da nossa reflexão, preparados para a vinda de Jesus. Que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe. Amém. Em um casamento oriental da época de Jesus, o costume era o noivo ir buscar a noiva na casa dos pais dela e levá-la para a sua casa ou a casa dos seus pais, onde era celebrado o casamento com o banquete nupcial. Havia também donzelas ou virgens, como Jesus conta na parábola, que juntamente com outros convidados acompanhavam o noivo e a noiva da casa dos pais dela até o local do banquete. Isso geralmente acontecia à noite e a luz era fornecida por tochas ou bastões embebidos em óleo, ou então, como o caso aqui da parábola de Jesus, por lâmpadas alimentadas com azeite de oliva. Estas lâmpadas não continham azeite suficiente para queimar a noite toda. Assim que levá-la a uma festa de casamento que era bastante longa, sem um suprimento extra de óleo, era um exemplo de desleixo e despreparo. Jesus nos conta na sua parábola que 5 virgens levaram um suprimento extra de óleo, mas as outras 5 não levaram. A questão era que
as virgens não sabiam quanto tempo iria esperar até que o noivo aparecesse para buscar a sua noiva. Poderiam ficar bastante tempo esperando, e foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar do tempo, as virgens, sentando-se em lugares confortáveis, começaram a cochilar e finalmente todas elas adormeceram, tanto as sábias como as tolas. Quando o noivo chegou, meia-noite, todas as virgens se levantaram rapidamente e puseram em ordem os seus pavios das lâmpadas para que queimassem. Mas as virgens imprudentes não estiveram prontas para a emergência. Suas lâmpadas, cujo azeite já se consumira, estavam prestes a se apagar. Elas apelam para as virgens prudentes, mas recebem uma resposta negativa, pois havia o perigo de que todas elas ficassem sem azeite e fosse então recusada a admissão à festa de casamento. Esse ato das virgens sábias em negar azeite às virgens tolas não foi um ato de egoísmo, mas foi uma decisão acertada e que revela prudência da parte delas. Aquelas que estavam preparadas em todos os sentidos foram então com o noivo e receberam seus lugares à mesa da festa, tendo-se com isso fechado a porta. Que palavras fatais! Foi tarde demais quando as outras virgens chegaram. Menosprezaram a sua oportunidade. Perderam o direito à felicidade, a participar daquele banquete, daquele casamento, por causa do seu desleixo. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? O noivo dessa história é o próprio Jesus. A festa de casamento é a festa da bem-aventurança no céu, preparada para todos os que confiam verdadeiramente em Jesus. As virgens tolas são aqueles que realmente receberam fé, mas foram descuidados e acabaram perdendo a sua fé. As virgens sábias são aqueles cristãos que são cuidadosos, tanto ao prover e guardar combustível para a sua fé, para que, surgindo algum tempo crítico e de dificuldade, suas lâmpadas da fé não se apaguem. O azeite é a graça e a salvação de Deus, oferecida e dada na sua palavra e nos sacramentos, no batismo e na Santa Ceia, por meio da ação do Espírito Santo. Diante dessa parábola de Jesus, quero dividir a nossa reflexão, aplicando já para a nossa vida, em 3 pontos. Primeiro deles: o noivo aparentemente demora. O noivo aparentemente está atrasando a sua vinda, a sua chegada. Lemos em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, serão que todos cheguem ao arrependimento. Jesus aparentemente está demorando para voltar a esse mundo, mas a sua demora, entre aspas, na verdade é pura graça. Ele dá tempo para que todos cheguem à fé, porque não deseja que nenhum pereça. Mas, com certeza, aparecerá para o último e grande julgamento, num tempo quando é menos esperado. Segundo ponto da nossa reflexão, já aplicando para a nossa vida. Cada pessoa é responsável por sua própria preparação. Quando a palavra de Jesus é pregada,
Os resultados podem ser dois. Alguns recebem essa palavra de todo o coração e são sinceros em sua fé, creem na palavra, confiam em Jesus, esforçam-se no máximo para praticar boas obras e permitem que suas lâmpadas brilhem diante do mundo. Estes são as virgens sábias da parábola de Jesus. Há, porém, alguns que, a princípio, aceitam o Evangelho, mas são sonolentos e não levam a sério. A sua fé não se mantém por muito tempo. Especialmente diante das dificuldades, desanimam e se esquecem de Deus. Estes, na parábola de Jesus, são as virgens tolas. Aqueles que são chamados tolos na Escritura são aqueles que não obedecem à palavra de Deus, mas seguem sua própria razão, não querem ser instruídos e não aceitam outra opinião senão a sua própria. A estes há de ocorrer, no final, como ocorreu às virgens tolas: ficarão de fora do banquete celestial. Terceiro e último ponto de nossa reflexão, aplicando já para a nossa vida: só temos uma oportunidade. Existe um ditado que diz: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Essa parábola de Jesus chama a nossa atenção para a oportunidade perdida e nos orienta a sermos vigilantes. Infelizmente, muitos pensam assim: não há perigo. O dia final da volta de Jesus ainda vai demorar muito tempo. Cristo protesta contra esse tipo de atitude, pedindo que você e eu prestemos atenção aos sinais que apontam para a proximidade daquele dia, que vigiemos e estejamos em permanente temor, para que o último dia não nos apanhe despreparados. Cuide da sua lâmpada da fé, para que ela não se apague. Só temos uma oportunidade. Que o Senhor nos guarde assim, preparados para a sua vinda. Amém. Se estivéssemos reunidos no templo, esse seria o momento em que nós traríamos ao altar a nossa oferta de gratidão e em honra ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor constante em nossa vida. Mesmo não tendo cultos presenciais, não estando assim presentes no templo, podemos e devemos continuar realizando a nossa oferta. O convite para o nosso ofertar nós encontramos em Filipenses capítulo 4, verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo recebeu tudo o que necessitava para continuar o seu trabalho na missão de Deus. A igreja de Filipos enviou a ele uma generosa oferta pelas mãos de Epafrodito. Paulo escreve que esta oferta foi como um aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. Ele se refere à prática do templo, onde sacrifícios eram realizados com especiarias de aroma suave. Nossas ofertas, então, motivadas pela graça e pelo amor de Deus em nossa vida, resultantes da fé sincera em Jesus, são também um sacrifício que agrada a Deus, como se a nossa oferta expelisse um cheiro suave e agradável a Deus. Portanto, não deixemos de ofertar. Vamos honrar e agradecer ao nosso Deus com a nossa oferta também.
Louvamos ao Senhor, cantamos o próximo hino, Deus meu Senhor. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Em nossa oração geral, nós vamos incluir aqueles pedidos e agradecimentos que vocês me enviaram durante esta semana. Primeiramente, vamos agradecer pelos aniversariantes que foram lembrados. No dia 30 de outubro, a Isabelle, membro aqui de Dois Vizinhos, completou mais um ano de vida. No dia 6 de novembro, o João Pedro, filho do Ivan, membro lá do Verê. No dia 10, a Senir, membro de Quedas do Iguaçu. Quero também agradecer ao Senhor pela minha recuperação e da Grace também, do Covid. Estamos bem, estamos recuperados, graças a Deus, podemos retornar às nossas atividades. Também vamos agradecer ao Senhor pela Líbia, aquele bebezinho que necessitava fazer um transplante de fígado. Então ela fez o transplante, ocorreu tudo bem, já está em casa, se recuperando, graças a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por isso. Também vamos pedir pela Ronita, ela é irmã do seu Romeu, nosso irmão da fé lá do Verê, e a Ronita terá que fazer uma cirurgia do coração. Pedimos então que Deus a conduza e abençoe. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Pai Celeste, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração,
na certeza de que os teus ouvidos também se inclinam a nós para nos ouvir, para nos atender. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu constante cuidado com cada um de nós, por tu preservares a todos nós com inúmeras dádivas, com inúmeras bênçãos, tanto de maneira material como espiritual. Senhor querido, também te louvamos pelos aniversariantes que hoje aqui lembramos, a Isabelle, o João Pedro, a Senir. Dê a estes sempre o teu Espírito Santo, dê a eles gratidão pela vida e por todas as demais bênçãos. Continua amparando-os e abençoando-os, amado Senhor. Também, querido Deus, eu te louvo pela minha recuperação e da grace do Covid-19. Graças te damos por tu nos cuidares, nos amparares, para que tudo transcorresse bem e pudéssemos agora então retornar às nossas atividades. Graças te damos por isso, querido Senhor, e também por ter cuidado das nossas filhas, a Bianca e a Alice. Senhor amado, também te louvamos pela pequena Líbia, por tu conduzires o transplante de fígado ao qual ela teve que se submeter, por tu abençoares médicos e profissionais da saúde, de tal modo que agora ela já está em casa, está bem. Graças a ti, te louvamos por isso e pedimos a tua graça, o teu cuidado para com ela e para com sua família. Também, Senhor querido, entregamos aos teus cuidados todos os enfermos, estejam hospitalizados ou em casa, acamados ou não. Fica com cada um, abençoa cada um. E de maneira especial incluímos aos teus cuidados a Ronita, que fará cirurgia no coração. Acompanha para que tudo transcorra muito bem sob a tua graça e cuidado. Abençoa os médicos e profissionais da saúde, esteja com eles, guiando-os, abençoando-os. Assim, entregamos a ela em tuas mãos e todos os demais enfermos. Todas as demais questões, também aquilo que pesa em nosso coração, nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, colocamos tudo isso aos teus cuidados, orando a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graças ao nosso bom Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Reserve sempre tempo em sua casa, com a sua família, para o culto, para a devoção, para o estudo bíblico. Isso é importantíssimo para a nossa vida de fé. No próximo final de semana, nós vamos reiniciando também as atividades presenciais, os cultos presenciais. E queremos fazer ao menos um culto presencial em cada congregação da nossa paróquia até o final deste mês. Lembro também do nosso programa de rádio 5 Minutos com Jesus, pela Rádio Blog DV, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Lembre de ouvir sempre uma mensagem de Deus, uma mensagem de paz aos nossos corações. Nós vamos encerrar o nosso culto
cantando o último hino, Há um Rio Cristalino. Que Deus abençoe e acompanhe todos nós. Amém. Há um rio cristalino onde os santos viverão, corre do divino trono, é a alegria do cristão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Lá na margem desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos como nosso Redentor. Pela fé nós alcançamos a justiça e retidão de Jesus, que deu a vida pela nossa redenção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos como nosso Redentor. Nós veremos breve o rio, fim da peregrinação, e louvores sempre eternos nossos lábios cantarão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos como